O diabo utiliza técnicas e artimanhas para distanciar o povo de Deus do verdadeiro propósito. Se você pensa que o diabo é um ser sem inteligência, você se engana. Ele está ao redor, buscando corromper os filhos de Deus com suas astúcias. Cada estratégia é meticulosamente projetada para minar a conexão divina e obscurecer o verdadeiro propósito que Deus tem para seu povo. O diabo, longe de ser desprovido de inteligência, é um mestre na arte da enganação, operando nas sombras para corromper os filhos de Deus. Número 1. Um dos estratagemas mais insidiosos do arsenal de Satanás é o esforço para diminuir a importância do pecado. O pecado, conforme apresentado nas Sagradas Escrituras, não é uma questão trivial. Não é algo para se brincar ou flertar. Hebreus 3, verso 13 nos adverte: o pecado é caro, mas exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto ainda se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana e, ao longo do tempo, endurece o coração. Mas por que o pecado tem essa natureza enganadora? Precisamente porque Satanás, o arqui-inimigo de nossas almas, procura minimizar sua gravidade aos nossos olhos. O pecado é caro. As duas coisas mais caras do mundo são a salvação e o pecado. A salvação é cara para Deus, porque o pecado é caro para a humanidade. O elemento mais angustiante do pecado é que as pessoas não têm ideia de quanto seus pecados estão lhes custando. O pecado é caro, meu amigo. Isso não é apenas um aforismo religioso, é uma verdade profunda entrelaçada na trama do universo de Deus. Foi o tremendo custo do pecado que tornou necessário o sacrifício de Cristo no Calvário. O salário do pecado, como Paulo nos lembra em Romanos, é a morte. Não apenas a morte física, mas a separação espiritual de Deus, um abismo eterno que nenhum esforço humano pode transpor. Mas, e aqui é onde a astúcia do inimigo é totalmente vista, Satanás tenta obscurecer nossa compreensão do pecado. Ele se esforça para redefini-lo, para remodelar nossa perspectiva, até que o pecado não seja mais um veneno mortal, mas uma pequena indiscrição. Ele pode sussurrar: é apenas uma pequena mentira, todo mundo faz isso, ou não é tão grave assim. Ele tenta nos convencer de que os limites da paciência de Deus são ilimitados, levando-nos a perguntar: se isso fosse realmente ruim, Deus não teria intervindo? Permita-me dar alguns exemplos práticos. Há homens agora que têm uma segunda família por fora, uma segunda família em outro estado ou em outra parte da cidade que ninguém conhece. Homens assim acreditam que o que estão fazendo não é tão ruim, porque Deus não os castigou. Eles ainda estão saudáveis, a vida é boa, têm dinheiro no banco e tudo está bem aos seus olhos. No entanto, estão cometendo adultério. Sua percepção do pecado mudou. Estou vivendo no pecado, a vida é boa, Deus ainda está me abençoando. Talvez o que estou fazendo não seja tão ruim. Outro exemplo é que há mulheres que regularmente traem seus maridos. Elas não se sentem mais culpadas por isso e não percebem sua infidelidade como um pecado. Além disso, há homens e mulheres agora que vivem com uma dependência de assistir a vídeos ímpios e imorais na internet quando ninguém está por perto. 5 anos, 10 anos se passaram com eles lutando contra esse pecado. Eles chegaram a um ponto em que aceitaram esse pecado como parte de suas vidas. Eles não veem mais o pecado tão ruim quanto antes. Sejamos francos, as táticas do inimigo parecem funcionar, não é mesmo? Quando olhamos ao redor, não é difícil encontrar cristãos enredados em pecados que antes teriam evitado. Eles foram enlaçados pela mentira de que o pecado não é tão sério, não é tão mortal. Tenho feito isso há anos, alguém pode dizer, e nada de ruim aconteceu. Deus não me castigou, talvez não seja tão ruim assim. Onde a palavra de Deus oferece um farol de verdade na névoa da decepção, repetidas vezes, as Escrituras exortam os crentes a confrontar e rejeitar o pecado em suas vidas.
Cristo mesmo exortou seus seguidores a adotar uma atitude implacável em relação ao pecado, a ponto de usar a metáfora gráfica de arrancar um olho ou cortar uma mão se elas nos fizerem tropeçar. Isso não é um apelo à automutilação literal, mas uma declaração enfática. Lide decisivamente com o pecado. As apostas são altas. Mateus 5, verso 29 e 30. As repercussões do pecado podem não ser imediatas. E se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é mais proveitoso que pereça um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é mais proveitoso que pereça um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. As repercussões do pecado podem não ser imediatas. Como um veneno de ação lenta, pode levar anos para manifestar seus efeitos letais, mas não é menos mortal. Então, quando os sussurros do inimigo nos tentam a ver o pecado como inconsequente, agarremo-nos firmemente à palavra de Deus. Lembremo-nos do preço que Cristo pagou por nossos pecados e escolhamos diariamente andar na luz de sua verdade. Pois enquanto o pecado é enganador e endurecedor, a graça de Deus é abundante e suavizante, levando-nos ao arrependimento e transformação. Diante da decepção do inimigo, declaremos corajosamente com Paulo: ó homem miserável que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Segredo 2. Medo. Não é uma revelação dizer que Satanás, o pai da mentira, empunha muitas armas em sua batalha contra os filhos de Deus. No entanto, uma arma que muitas vezes permanece oculta, disfarçada em camadas de engano, é a sutil e insidiosa ferramenta do medo. Quando abrimos as páginas das Escrituras, encontramos Paulo lembrando ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de moderação. Este versículo, repleto de uma riqueza de garantia, aponta para uma verdade profunda. O medo não encontra sua origem em Deus. Assim, quando sentimos as garras do medo penetrando em nossos espíritos, devemos discernir sua origem e verdadeira natureza. O medo, em sua essência, é uma tática do inimigo. Por quê? Porque o medo paralisa, o medo silencia, o medo isola. O crente que é dominado pelo medo se torna ineficaz em sua jornada espiritual e testemunho. Satanás conhece isso muito bem. Ao instilar o medo, ele procura criar uma divisão entre o crente e seu propósito dado por Deus. Pense nas inúmeras vezes na Bíblia em que os servos de Deus enfrentaram obstáculos imponentes ou adversários ameaçadores. Sua inclinação humana era encolher-se de medo. Moisés, diante da sarça ardente, estava cheio de medos e inseguranças. Os israelitas, encurralados entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, estavam consumidos pelo medo. Até Pedro, ao sair do barco para andar sobre a água, começou a afundar à medida que o medo o dominava. Em todas essas instâncias, o medo buscou desviar o plano de Deus e diluir o poder da fé. No entanto, em cada circunstância em que o medo levantou a cabeça, a mensagem de Deus foi consistente: não temas. Isso não é apenas um reconforto, é um comando, uma exortação para reconhecer o medo pelo que é: uma ilusão, uma cortina de fumaça, uma distração. A maior mentira do medo é a sugestão de que nossas circunstâncias são maiores do que nosso Deus, que nossos problemas são insuperáveis e que estamos sozinhos em nossas batalhas. Mas como crentes, temos a certeza de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Confie em Deus, confie no Senhor. Não importa quão grande seja o seu problema ou quão sem esperança seja a sua situação. Deus tem recursos dos quais você e eu não sabemos nada. O antídoto de Deus para o medo é triplo, como Paulo enfatiza a Timóteo. Ele nos concede poder, amor e uma mente sã.
poder para resistir aos ardis do inimigo, amor para superar toda dúvida e insegurança, e uma mente sã para discernir, compreender e navegar pelos desafios que enfrentamos. O medo, por mais potente que pareça, desmorona quando contrastado com o poder onipotente da promessa de Deus. O crente ancorado em Cristo é protegido dos efeitos debilitantes do medo. Portanto, da próxima vez que as sombras do medo começarem a se avolumar, lembre-se das palavras de Paulo a Timóteo. Reconheça o medo como uma tática do inimigo, uma ferramenta projetada para desviar, diluir e desencorajar. Mas lembre-se também de que fomos dotados de poder, amor e uma mente sã. Temos a garantia da presença de Deus e a certeza de suas promessas. Diante das tempestades da vida e das estratégias de Satanás, ousemos proclamar com ousadia, como o salmista, Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me acovardarei? Segredo 3. Distrações. Na intricada tapeçaria da vida, onde fios de alegrias, tristezas, provações e vitórias se entrelaçam, há uma força sutil, mas persistente, tentando desviar nosso olhar do design eterno que Deus tem para nós. Essa força, o adversário conhecido como Satanás, emprega uma de suas estratégias mais eficazes, a arte da distração. Considere por um momento a vasta paisagem de sua vida. Com que frequência você se viu consumido pelo urgente, mas não necessariamente pelo importante? Com que frequência as preocupações deste mundo, finanças, relacionamentos, aspirações e até mesmo decepções eclipsaram as verdades eternas e as promessas de Deus? A Escritura nos lembra repetidamente da natureza transitória de nossa existência terrena. Tiago descreve nossa vida como uma vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa. Tiago 4, verso 14. Embora esses momentos na terra sejam, sem dúvida, significativos para moldar nosso caráter e fé, são apenas um piscar de olhos em comparação com a extensão da eternidade. No entanto, nosso adversário, sempre astuto e observador, reconhece que a melhor maneira de desviar a jornada de um crente nem sempre é através de uma oposição direta, mas sim por meio da distração. Se ele puder nos fazer tão ocupados com as preocupações, prazeres e ambições desta vida, ele pode sutilmente desviar nosso foco de nosso propósito e destino eterno. Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Neste momento, você pode buscar a Deus e pode encontrá-lo. Priorize Deus acima de tudo e reserve tempo para buscá-lo. Você está distraído? Isso está acontecendo com você? Espero que não. Você está ficando muito ocupado para Deus? Espero que não. Você está focado no aqui e agora e não na eternidade? Está distraído com as preocupações deste mundo? Espero que não. O diabo mudou sua mente para as coisas desta terra e não para as coisas eternas? Espero que não. Há homens que estão gastando suas vidas perseguindo mulheres. A prioridade deles é literalmente a imoralidade sexual. E eu quero perguntar a você, aquela mulher vale a eternidade? Há mulheres que passam toda a vida pulando de cama em cama, esquecendo-se de Deus, buscando o amor e a aprovação de um homem que não se importa com elas, buscando o amor e a aprovação deste homem e daquele homem e assim por diante. Estando ocupadas demais para o Senhor Jesus Cristo, busque o Senhor, não o prazer. A verdade é que a humanidade prefere se preparar para coisas terrenas, que são temporais, em detrimento de sua eternidade atemporal. A mensagem de hoje é uma grande pergunta que somente você está autorizado a responder. Eu não posso responder a essa pergunta por você. Sua esposa não pode responder a essa pergunta por você. Seu marido não pode responder a essa pergunta por você. Seu pastor não pode responder a essa pergunta por você. Apenas você pode responder a essa pergunta. Então eu te pergunto novamente, meu amigo,
Você está pronto para encontrar Deus? Você está absolutamente pronto para encontrá-lo? Qual é a sua preparação para o arrebatamento? Qual é a sua preparação para a segunda vinda de Cristo? Você não quer estar pronto? Você não quer estar pronto? O dia está chegando quando você deixará este mundo, e quando você deixar este mundo, você não poderá levar sua conta bancária com você, você não poderá levar sua família ou amigos com você. Você não pode levar todas as coisas que priorizou acima de Deus com você. Quando você deixar este mundo, será apenas você e Deus. Você não quer estar pronto? Isso está acontecendo com você. Você está ficando muito ocupado para Deus. Você está focado no aqui e agora, e não na eternidade. Está distraído com as preocupações deste mundo. O diabo mudou sua mente para as coisas desta terra e não para as coisas eternas? Espero que não. Que neste instante, nossos corações absorvam a verdade profunda dessas palavras. Diante das artimanhas do inimigo, saibamos firmar nossos passos no poder, no amor e na mente sã que Deus nos concedeu. Recordemos que o Senhor é nossa luz e salvação, e com essa certeza dissipemos todo medo. Diante das distrações que buscam desviar nosso olhar do eterno, decidamos manter nosso foco na busca de Deus, priorizando o que é eterno sobre o efêmero deste mundo. Que nossas escolhas diárias reflitam a prontidão para encontrar Deus, preparados para o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Que ao final deste texto, nossas almas ressoem com a determinação de não permitir que o diabo desvie nossa mente do que realmente importa. Que este seja um chamado para a plenitude da vida em Deus. Um convite para permanecermos ancorados em sua verdade, prontos para o encontro eterno que nos aguarda.